Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você estiver vendo esse vídeo. Seguimos na longa leitura do romance Robinson Crusoe, né? Que vai gerar muitos e muitos vídeos, mas é assim mesmo. O último parágrafo que eu li no vídeo anterior é este, né? Perguntaram-me quem eu era em 3 línguas, português, francês e espanhol, nenhuma das quais eu entendia. Por fim, o marinheiro escocês da tripulação veio falar comigo e eu lhe disse ser um inglês que eu conseguira fugir da escravidão imposta pelos mouros de Salé. Fizeram-me então subir a bordo com todos os meus pertences e fui recebido com muita gentileza. Então o Robson tá ali fugindo, né? Aproveitou uma oportunidade, pegou um barquinho e meteu o pé, né? Vamos seguir. Foi para mim uma alegria inexprimível, como podem acreditar, ver-me liberto, como considerei, de uma situação tão desesperadora e lamentável como aquela em que me encontrava, a tal ponto que, em retribuição a meu resgate, não tardei a oferecer ao capitão tudo o que possuía. Mais generoso, ele disse que nada aceitaria e que meus pertences me seriam entregues em segurança na íntegra quando da chegada aos Brasis. E é o Brasil mesmo, tá, gente? Esses Brasis aqui somos nós mesmo. Salvei sua vida, disse ele, sem nenhuma condição, tal como eu mesmo gostaria de ser salvo, e um dia ou outro bem pode estar em meu destino ser apanhado na mesma situação. Além do mais, como o levo para os Brasis, e tão grande distância de sua terra, se eu lhe tomasse o que possui, iria expô-lo a lá morrer de fome. E assim eu apenas estaria tirando a mesma vida que salvei. Não, não, senhor inglês, ele insistiu. Levo-o por caridade, e suas coisas o ajudarão a pagar por sua subsistência lá e pela passagem de volta para casa. Tão caridoso como foi na intenção, rigoroso foi na execução dos detalhes, pois ordenou que nenhum dos marinheiros tocasse em qualquer de meus bens. Em seguida, tomou tudo sobre sua guarda e me deu um inventário pormenorizado deles. Uma lista, tá, gente? Esse inventário aqui é uma lista dos bens do rapaz para ter certeza, né, de que nada seria desviado. Então, esse inventário aqui, inventário é o nome mesmo que a gente dá para listas maiores, menores, enfim. É que hoje em dia a gente só usa inventário para testamento, né, para bens de testamento, mas aqui é uma lista, né, de bens. Então, tomou tudo sob sua guarda e me deu um inventário pormenorizado deles, que incluía até mesmo minhas 3 moringas de barro, para que eu pudesse reavê-los. Quanto ao meu escaler, que era muito bom, como ele notou, disse que queria comprá-lo para uso em seu próprio navio e perguntou-me por quanto o venderia. Respondi que ele havia sido tão generoso comigo a respeito de tudo que não me achava em condições de fixar um preço, preferindo deixar que ele o fizesse. Em vista disso, o capitão decidiu que me daria uma nota promissória, assinada por ele, para que me pagassem no Brasil 80 duros de prata pelo barco. E disse que, caso alguém desse mais quando chegássemos lá, ele cobriria a oferta. Por Shuri, ofereceu-me outros 60 duros espanhóis, os quais relutei em aceitar. Não por não querer que o capitão ficasse com ele, e sim por hesitar em vender a liberdade daquele pobre garoto que com tanta fidelidade me ajudara a obter a minha. É preciso lembrar, né, que nessa época, século XVIII, a escravidão era legal, né? Era um comércio como outro qualquer. Vender pessoas, né? É horrível isso, mas era um comércio como outro qualquer. Aliás, vender não europeus, né? Então, quando expus minhas razões, ele reconheceu que eram justas. O rapaz ajudou ele a fugir, né? Quando expus minhas razões, ele reconheceu que eram justas, propondo-me um acordo consensual. Assumiria com Shuri o compromisso de alforriá-la em 10 anos, se ele se tornasse cristão. É preciso lembrar, né?
os europeus que colonizaram o Brasil, as Américas, né? Portugueses, espanhóis, eram católicos, né? E os ingleses protestantes. Todo mundo que estava colonizando era cristão. E impuseram a religião para todos os povos, ok? Muitas vezes em troca da vida. E muita gente foi morta por não aceitar se converter ao cristianismo. Eu estou lendo uma obra, tá, gente? Que tem uma data, que tem um contexto. Eu não estou discutindo religião, não estou atacando ninguém, tá? A proposta é ler a obra, eu estou lendo, mas como há muitas pessoas jovens que podem ver essa leitura, é preciso a gente entender, né? As obras são escritas na sua época, com dados da sua época que a gente precisa ter em mente. Senão, para as pessoas que são adeptas da religião, pode parecer uma coisa boa, né? Está se oferecendo a salvação. Não. Isso é imposição, isso não tem nada a ver com. Eu estou falando de poder, tá? Não estou discutindo, contrariando a religião de ninguém. É só um dado histórico, né? Isso foi feito, assim. Então, o acordo proposto é: o capitão assumiria com Shuri o compromisso de alforriá-lo em 10 anos se ele se tornasse cristão. Como o garoto declarou que estava disposto a ficar com o capitão, concordei. Fizemos ótima viagem até os Brasis e cerca de 22 dias depois chegamos à Baía de Todos os Santos. De Todos os Santos, ou de Todos os Santos. Mais uma vez eu me via livre de condições de vida extremamente deploráveis e agora precisava decidir o que fazer de mim mesmo. Então vejam que volta e meia, né, no fundo, né, no fim das contas, um grande dilema da nossa vida, em todas as épocas, é esse, né? Chega um momento, atualmente, né, marcado pela maioridade, os 18 anos, mas sempre chega um momento e volta e meia, né, a gente precisa estar avaliando a vida, se localizando, né, onde estou, como estou, o que eu vou fazer de mim, da minha vida, do meu tempo, né? O Robson está novamente chegando nessa situação. Nunca deixarei de ter vívida lembrança do modo generoso como o capitão me tratou. Além de nada me cobrar pela viagem, deu-me 20 ducados de ouro pela pele de leopardo e 40 pela de leão que eu levava, aqueles animais que ele matou, né? E providenciou para que tudo que havia em meu barco me fosse devidamente entregue. Comprou-me ainda o que eu queria vender, como o caixote de garrafas, 2 de minhas armas e o que sobrou do bloco de cera de abelha, pois com o resto eu havia feito velas. Meu carregamento me rendeu, em suma, cerca de 220 duros de prata, e foi com esse capital que desembarquei nos Brasis. Pouco depois de minha chegada, o próprio capitão recomendou-me a casa de um homem tão bom e honesto quanto ele, que era dono de um engenho, como lá se diz, ou seja, de uma plantação de cana com usina de açúcar. Morei algum tempo com esse homem e assim me enfronhei nos modos de produção e plantio. Vendo como os fazendeiros viviam bem e com que rapidez enriqueciam, resolvi me tornar um deles, se pudesse obter uma licença para lá me estabelecer. E enquanto isso, tentei arranjar um meio para que me remetessem o dinheiro que havia deixado em Londres. Com esse fim em mira, consegui uma espécie de carta de naturalização. Comprei o máximo de terra não cultivada que meu dinheiro deu para pagar e tracei um plano proporcional aos recursos que esperava receber da Inglaterra para fazer minha plantação e instalar-me. Eu tinha um vizinho, um português de Lisboa, filho de pais ingleses, cujo sobrenome era Wells, e que vivia em circunstâncias bem semelhantes às minhas. Chamo-o de vizinho porque sua propriedade se limitava com a minha, e nós nos dávamos muitíssimo bem. Como ambos dispunhamos de pouco capital, durante 2 anos plantamos, sobretudo, nossa própria comida. É uma forma de começar, né? Fizemos progressos, todavia, e nossas terras começaram a entrar em ordem. Cada qual, já no 3º ano, plantou um pouco de tabaco e deixou preparado um bom terreno para o cultivo de cana-de-açúcar no ano seguinte. Mas nós dois precisávamos de mão de obra, e mais do que nunca senti o erro que tinha cometido em me separar de meu Shuri.
Ah, mas para mim, que nunca fazia o certo, errar nem era novidade. Isso é o Robson, né? Eu já comentei, né? Volta e meia, ele fala de si mesmo de forma um tanto depreciativa, né? Ele fala mal dele mesmo. Ah, mas para mim, que nunca fazia o certo, errar nem era novidade. Não havia outro remédio senão seguir adiante. Eu tinha me lançado numa atividade incompatível com o meu temperamento e oposta à vida de que gostava, e pela qual abandonara a casa de meu pai e rejeitara seus bons conselhos. A rigor, estava entrando na própria situação mediana, ou o patamar mais alto das classes baixas, que antes meu pai me recomendara. Lembram? Ele não queria esse tipo de vida, né? Ele tinha uma vida mediana garantida, né? Ele vinha de uma família que não era bilionária, mas ele tinha um percurso, negócios para conduzir, herdar do pai, ser, né, uma pessoa com uma vida confortável. E ele foi se aventurar porque ele não queria exatamente isso. E agora ele está dando graças a Deus, né? Ele está. E foi um avanço, depois dele ter sido escravizado, foi um avanço ele chegar àquela vida meio mais ou menos de classe média, né? Que antes o pai recomendara. Segue ele aqui, né? Se tivesse optado por segui-lo, eu bem poderia ter ficado em casa, sem nunca me afastar mundo afora como vinha fazendo. E muitas vezes eu me dizia que o mesmo eu teria conseguido na Inglaterra, entre meus amigos, sem precisar me afastar 5.000 milhas para fazê-lo entre estranhos e selvagens, numa terra não desbravada, a tal distância que jamais receberia notícias daquela parte do mundo onde ao menos havia algum conhecimento de mim. Desse modo, eu costumava olhar para minha situação com profundo arrependimento. Não tinha ninguém com quem conversar, exceto de quando em quando o vizinho. Nenhum trabalho a fazer, a não ser o das próprias mãos. E assim me habituei a dizer-me que vivia como um náufrago jogado numa ilha deserta sem ninguém por companhia. Nada, porém, mais justo, e todos os homens deveriam ponderar que, quando comparam as condições em que vivem com outras que são piores, a vontade divina pode obrigá-los a fazer uma troca e a convencê-los pela experiência de como eram felizes antes. Nada mais justo, dizia eu, que viesse a ser meu destino a vida de fato solitária numa ilha deserta sobre a qual eu pensava, uma vez que eu a comparara tão frequente e injustamente com a vida que então levava e na qual, se tivesse perseverado, teria grande chance de me tornar muito próspero e rico. O recurso que está sendo utilizado aqui, né, eu já comentei isso, acho que nos outros vídeos, o Robinson Crusoe escreve a própria história, depois de ter vivido uma longa vida, ele narra desde que ele era jovem, desobedeceu o pai, se aventurou, naufragou, foi resgatado, foi escravizado, foi resgatado novamente, está aqui no Brasil, prosperando e tal. E depois do alívio de ter sido resgatado, estar liberto, ter encontrado um negócio, só que é um negócio que exige trabalho braçal, ele está novamente, já se passaram aqui, né, uns 3 anos, ele está novamente insatisfeito, né? Ao mesmo tempo, como ele está escrevendo com o conhecimento de toda a sua vida, volta e meia ele antecipa alguma coisa, né? Isso aqui de falar de estar naufragado numa ilha é uma antecipação, porque todo mundo sabe, né? O Robinson Crusoe, a grande parte da história ele vai passar, realmente ele vai passar numa ilha. Então tem aqui um recurso, né, de antecipação. É curioso, né? Ele se arrepende da desobediência ao pai, volta e meia pensa nisso, e, no entanto, isso não muda totalmente a sua natureza de querer se aventurar, de querer alguma coisa diferente, né? De, depois de um certo tempo, numa rotina, isso o incomodar, né? Então, nada que ele diz aqui, né?
Se tivesse perseverado, teria grande chance de me tornar muito rico e próximo. Por que ele fala se tivesse no passado? Porque já já ele vai mexer nas coisas de novo, né? Até certo ponto, eu já havia tomado algumas providências para desenvolver minha plantação quando meu bom amigo, o capitão do navio que me recolheu no mar, voltou. Seu barco permanecera quase 3 meses no porto, enquanto ia sendo carregado e preparado para a viagem, quando lhe falei do modesto capital que deixara em Londres. Perdão. O capitão do navio voltou, né? Seu barco permanecera quase 3 meses no porto, enquanto ia sendo carregado e preparado para a viagem. Quando lhe falei do modesto capital que deixara em Londres, ele me deu este conselho sincero e amigo. Senhor inglês, disse, já que era assim que sempre me tratava, se me der cartas e uma procuração em meu nome, passada aqui na devida forma, com instruções a quem guarda seus recursos em Londres de enviá-los a Lisboa, a pessoas que indicarei, mas aplicados de antemão em produtos necessários aqui neste país, hei de lhe trazer tais produtos, se Deus quiser, em minha próxima vinda. Entretanto, como todos os negócios humanos estão sujeitos a mudanças e imprevistos, sugiro que autorize apenas uma despesa de 100 libras esterlinas, que, pelo que me diz, corresponde à metade de seu capital, arriscando assim apenas a primeira parcela. Se esta chegar a salvo, poderá encomendar o restante, e se houver algum contratempo, ainda terá à sua disposição a outra metade, como recursos para a sua manutenção. É preciso que a gente lembre também que nessa época não existia um sistema como a gente tem hoje, né, de bancos que se comunicam com simplicidade pelo mundo afora, filiais do mesmo banco, nada disso que a gente tem hoje, né, existia. Então, receber dinheiro de um país para outro, e sobretudo um país sendo a Inglaterra, na Europa, com certo desenvolvimento, e estar numa colônia, que era o Brasil, que não tinha infraestrutura de país, né? É preciso lembrar disso. O Brasil, nessa época, era colônia, não tinha estrutura de país ainda, estados, repartições públicas, nada disso que a gente conhece existia. Então, transferir fundos, né, era muito difícil, era uma coisa complicada, e normalmente você tinha que fazer isso de pessoa para pessoa, né? No caso aqui, o capitão sugere a ele que ele mande recursos para Lisboa, para isso servir para comprar bens que ele vai precisar na plantação, ou vai poder revender, enfim. Até também para não desvalorizar o que ele tem. E o capitão recomenda que ele use metade do que ele tem, né? Não use tudo de uma vez, por prudência, né? Porque pode dar tudo errado. Então, mostrava-se tão oportuno o conselho e era tão detalhado que não pude senão concordar que era o melhor a fazer. Por conseguinte, escrevi cartas à senhora com quem tinha deixado meu dinheiro e passei uma procuração para o capitão português como ele desejava. Para a viúva do capitão inglês, fiz um relato completo de minhas aventuras, da escravidão, da fuga, de como eu encontrara no mar o capitão português, de seu procedimento tão humano comigo e da situação em que agora me achava, com todas as outras instruções necessárias à minha subsistência. Ao chegar a Lisboa, esse honesto capitão encontrou meios, por intermédio de negociantes ingleses locais, de enviar minha ordem e também uma narração integral de minha história a um comerciante de Londres, o qual efetivamente tudo apresentou à viúva. Não só ela lhe entregou o dinheiro, como também mandou do próprio bolso um presente apreciável para o capitão português, por sua benevolência e caridade comigo. O comerciante londrino, investindo essas 100 libras em produtos ingleses que o capitão relacionara, enviou-os a Lisboa diretamente para ele, que os trouxe a salvo para mim nos Brasis. No carregamento e sem orientação minha, pois eu era muito novato no ramo, para pensar nisso, ele teve o cuidado de incluir ferramentas, ferragens e utensílios de todo tipo necessários à minha plantação e que me foram de grande utilidade.
Quando a encomenda chegou, surpreso e alegre diante dela, julguei minha prosperidade garantida. Ademais, o capitão, meu bondoso intendente, usou as 5 libras do presente que minha amiga lhe dera para comprar e trazer-me um serviçal comprometido a ficar 6 anos comigo. Olha aí a compra e venda de pessoas, né? E por isso não quis aceitar absolutamente nada, exceto um bocado de tabaco que, por ser de minha produção, de qualquer modo eu lhe teria ofertado. E isso não foi tudo. Como todos os meus artigos eram de fabricação inglesa, roupas, tecidos, baetas e outras novidades muito valorizadas e desejadas no país, foi-me possível vendê-las de modo bem vantajoso. Tanto que posso dizer que apurei mais de 4 vezes o custo de meu primeiro carregamento e estava agora, no que diz respeito ao progresso de minha fazenda, infinitamente mais avançado de que meu pobre vizinho. Logo pude comprar um escravo negro, olha aí, bem como outro serviçal europeu, além daquele que o capitão me trouxera de Lisboa. Esse vídeo a gente vai encerrar por aqui, né? E no próximo vídeo a gente vai vendo, né? Ele está aqui avançando, se estabeleceu, prospera mais do que o vizinho, mas a gente vai ver que já já, né? Robson sendo Robson, as coisas não vão ficar assim, né? Até o próximo vídeo, boas leituras. Lembrando sempre, né? Robson Crusoe é uma obra de domínio público, vocês podem ler online ou podem comprar edições usadas, ou essa edição, eu tenho uma edição da editora Ubu, que é maravilhosa, tem várias opções, né? Boas leituras!